porque alguém utilizado, cheio do Espírito Santo de Deus, um dia disse para nós: olha, este quadro que tu dá, o Espírito Santo de Deus pode transformar. O Deus que nós servimos pode transformar. Muitas das vezes você diz: eu não sei de nada, mas o Espírito Santo de Deus conhece cada um e diz: olha, Deus quer te salvar, Glória Deus quer te fazer o pregador, Deus quer te fazer o cantor, Deus quer te fazer o missionário. É Ele quem testifica. E quando dá fé, nós dizemos: olha, para testificar, para dizer que é verdade, Deus estava falando comigo mesmo, que eu ia ser pregador, que eu ia ser cantor, que eu ia ser missionário. E Deus vai fazendo por intermédio do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver aqui alguns atributos desta pessoa que é o Espírito Santo de Deus. E trazendo esses atributos, são atributos divinos da parte de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, para ser parte dessa trindade, ele tem que ser eterno. E a Bíblia fala sobre essa eternidade do Espírito Santo. Nós vamos ver Hebreus, capítulo de número 9, e verso de número 14, a Bíblia dizendo: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, este Espírito é eterno. Este Espírito é eterno. Este Espírito não tem prazo de validade. Eu e você temos, porque a Bíblia nos diz que chegaremos a 80, mas passar disso é só cansaço e enfado. Ele não, ele está no princípio, ele está no meio, ele está no fim. Ou seja, ele está em todos os momentos e será assim para a eternidade. Ele também, assim como o nosso Deus é onipresente. Aonde vemos isso? Aí nós vamos no Salmo, capítulo de número 139, verso de número 7 até o verso de número 10. A Bíblia nos diz: para onde irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Ou seja, o salmista está dizendo: aonde eu irei? Para onde eu vou? Ali o Espírito de Deus vai estar. Ele está na faculdade, ele está no trabalho, ele está na escola, ele está no caminho. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está em todos os lugares a qual nós estamos, e ali ele está presente. Também o Espírito de Deus, assim como atributo de Deus, atributo divino, ele também é onipotente, ou seja, pode todas as coisas, pode fazer tudo. E onde é que está isso, irmão Rex? Lucas, capítulo de número 1 e verso de número 35, nós vemos a Bíblia dizendo: e respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo que te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele pode engravidar uma virgem? Pode ou não? O Espírito está aqui, ele está nesta mensagem, e a Bíblia está dizendo que do Espírito, o Espírito, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Daqui sai, daqui vem o Espírito de Deus, e daqui mostra o nascimento do nosso Jesus. Ou seja, o Espírito trabalhando no nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, ele pode ou não pode todas as
as coisas. O Espírito Santo pode todas as coisas. Nós vemos também a onisciência, ou seja, a ciência. Ele é conhecedor de tudo, assim como o nosso Deus. Os atributos divinos também cabem à onisciência. E onde é que está isso? 1 Coríntios, capítulo de número 2 e verso de número 10. A Bíblia nos diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, isso que nós estamos vendo hoje, esta inteligência, esta ciência é da parte de Deus. Ou seja, o Espírito conhece todas as coisas. A medicina olha aí e está bem avançada, mas até hoje não conseguiu resolver essa doença Covid-19. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nós estamos aqui, dizem que a doença era para matar muita gente, mas até hoje tu está aí e o Espírito tem te protegido, tem te guardado, tem te livrado. Você tem chegado até aqui e só o Espírito sabe de todas estas coisas. Esta ciência que a humanidade diz ter, esta sabedoria que a humanidade diz ter, não dá para coincidir com o que o Espírito de Deus tem. Ou seja, o Espírito conhece o oculto, o Espírito conhece até as profundezas de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Toda essa ciência vem daí. É só nós vermos que como pode muitos dos nossos irmãos na antiguidade, nós temos vários testemunhos de irmãos que não sabiam ler, mas de repente começa a folhear a Bíblia, e de repente o Espírito começa a revelar, e eles começam a fazer a leitura pela Bíblia, mas quando pega outros livros não sabe ler, mas quando pega a Bíblia diz Mateus, Lucas, Marcos, João, Atos, ou seja, não dá para entender estas coisas que o Espírito de Deus faz por intermédio do povo de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver, aleluia, Deus poderoso, o Espírito Santo também realiza trabalhos divinos, e nós vamos ver que ele estava lá no início. Nós vamos ver em Gênesis, capítulo 1, verso de número 2, que ele estava lá na criação também. Nós vamos ver a Bíblia dizendo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito estava lá trabalhando com o nosso Deus, junto com o nosso Deus, até na criação. Ele estava lá junto quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, poderia estar no singular, Deus dizendo: não vou fazer o homem, mas Deus diz: façamos o homem. Ou seja, comprova que também ali Deus estava com o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Estavam ali os três fazendo esta criatura bonita, que nesta noite estão todos aqui olhando, e aqui com a imagem do nosso Deus eu posso ver a cada um dos meus irmãos esse brilho do Espírito que habita em cada um de nós. Nós vemos também o Espírito trabalhando. Nós vemos ele aqui em João, capítulo de número 16 e verso 8, ele fazendo um trabalho que não sou eu, que não é o pastor da igreja, que não é os obreiros da igreja, não são os irmãos, pelo contrário, este trabalho aqui é especificadamente do Espírito Santo de Deus. Vamos ver qual que é. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito
Santo de Deus. Este trabalho é dele. Não adianta eu ficar aqui e, se tiver um não crente, dizer: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Posso até tentar, mas quem convence o pecador do nosso pecado é o Espírito Santo de Deus. Eu posso até insistir: aceite, aceite, aceite. Ele pode vir até pela emoção do culto ou por alguma coisa, mas depois, se ele não for convencido pelo Espírito Santo, ele vai sair por essas portas e não vai voltar mais. Mas se o Espírito convencê-lo, você pode ter certeza que nós não vamos só ver ele na igreja, mas vamos ver ele lá no céu, naquele grande dia, porque o Espírito de Deus o encontrou e o convenceu do seu pecado. Nós vamos ler aqui um texto até um pouco longo que colocamos sobre aqui um personagem chamado Nicodemos, pois dentro deste texto, lá em João, capítulo de número 3, verso de número 3 a 8, deixa bem claro que é o Espírito de Deus quem convence o homem do seu pecado. E nós vamos ver a Bíblia dizendo: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Deus, ele escolhe a quem ele quer. Não adianta eu querer aqui ficar forçando a barra, de jeito nenhum. O Espírito Santo sopra onde ele quer. O Espírito de Deus vai aonde ele quer. Podemos estar aqui nessa noite aqui dentro e ninguém pregando lá fora, mas o Espírito pode ir lá fora por intermédio da palavra. Glória a Deus! E trazer alguém lá de fora aqui para dentro. Deus pode fazer transformação. Deus pode mudar pessoas por intermédio do seu Espírito Santo de Deus. Meu Deus! Vamos observar, vamos para frente. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. E que sentimentos são esses? Como pessoa, ele traz os seus frutos, e ali entendo eu também que são pensamentos e tem sentimentos. Nós lemos em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22, a Bíblia, ela dando o quê? Os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, o Espírito é assim como cada um de nós. Irmão Edson, você só falou coisa boa do Espírito Santo de Deus, mas ele tem sim uma falha. E que falha é essa, irmão Edson? Uma falha que muitos de nós temos. E qual falha é essa? Ele é ciumento. A Bíblia nos revela que o Espírito de Deus é ciumento. E aonde está isso? Tiago, capítulo de número 4 e verso de número 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ou seja, ele não te quer te repartir com ninguém de forma nenhuma. É ciumento e possessivo.
não te dou para o mundo de forma nenhuma. Você é minha, você é meu, você é minha, você é meu. Ele é ciumento. Nós vemos aqui que este Espírito, ele tem várias qualidades, mas tem um defeito também, é ciumento. E aqui eu entro já para ir para os finais, depois já apresentado aqui, o Espírito Santo, sobre qualidade, sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu trago aqui algo para os meus irmãos, para que venhamos entender o desejo do batismo com o Espírito Santo. Não tem como nós, que somos assembleanos, pentecostais, cheios de Deus, não querer sermos batizados com o Espírito Santo. Não tem jeito de nós não queremos buscar este Espírito. Não tem jeito de nós não nos reverenciarmos a este Espírito Santo. Ou seja, venhamos nós a cada dia buscar este Espírito. E qual é o propósito do batismo no Espírito Santo, irmãos? Muitos de nós, se perguntarmos, se fizermos essa pergunta, muitas das vezes não saberemos explicar qual o intuito do batismo com o Espírito Santo. Mas o próprio Jesus, em suas palavras, nos diz, no capítulo 1 de Atos, e verso de número 8, está especificado qual o intuito de nós sermos batizados no Espírito Santo de Deus. Está escrito: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, muitos de nós queremos extravasar, pular, rodar a presença de Deus. É bom, é gostoso, porque nós somos pentecostais. Porém, a Bíblia é enfática em dizer o porquê a necessidade do batismo no Espírito Santo. Ou seja, para quê? Para que sejamos testemunhas, para anunciar, para pregar, para dizer sobre este Jesus, o Todo-Poderoso que morreu na cruz por cada um de nós. E esta mesma mensagem que você recebe aqui, você transmitiu lá fora. Ou seja, você que não tinha esta audácia, você que não tinha este intuito de pregar, você que é batizado no Espírito, não tem como você não querer que alguém tenha este mesmo Espírito que habita em nós. Não tem como não anunciar sobre esta palavra, sobre este Evangelho, se você tem o Espírito Santo. Temos que pregar, temos que anunciar, temos que ser testemunha de Jesus, o Todo-Poderoso. E nós vamos ver esta mudança, nós vamos ver o que este Espírito Santo faz em cada um de nós. Nós vamos ver que quando Pedro recebe este batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver a mudança em que vai haver neste Pedro. Ou seja, o que é esta mudança? Nós vamos ver Pedro armado, andando com uma faca para um lado e para o outro, depois de batizado no Espírito Santo. Você não vai ver mais Pedro andando armado. Pedro tinha medo até mesmo de uma escrava. Quando Jesus foi preso, que ele estava indo no cinema, ele falou: olha, tu é cristão, tu se parece com ele. Eu? De jeito nenhum. Mas eu, pai, não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas nós vamos ver no Pedro, no capítulo de número 2 de Atos, trazer um discurso poderoso. Depois que recebe o Espírito Santo de Deus, nós vamos ver um Pedro pregando a palavra de Deus com ousadia. E depois de pregar este sermão poderoso, a Bíblia nos diz que os homens olham para Pedro e vai dizer assim: o que é que eu faço para receber este Jesus?
arrependei-vos e sejam batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ei, vocês têm que ser batizados. Pedro começa a pregar, e a Bíblia diz que no primeiro sermão de Pedro, para quem corria até numa escrava, a Bíblia nos diz que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É isso que Deus quer fazer conosco, com este Espírito que habita em cada um de nós. É esta ousadia que Deus quer te dar. É isso que Deus te chamou para fazer. Nós todos nos últimos dias somos batizados com o Espírito Santo, mas eu não entendo e não consigo compreender, porque antigamente, antes de até mesmo eu aceitar a Cristo, eu via homens pregando nas esquinas com as caixinhas de som, às vezes um ou dois, às vezes os irmãos pregando panfleto, e nessa geração nós não conseguimos mais ver homens pregando o evangelho nas esquinas. Antigamente víamos, não é sendo saudosista, mas antigamente nós víamos homens saindo da escola bíblica dominical com panfletos nas mãos e indo evangelizar nas ruas, porque tinham amor pelo próximo e pelos que não tinham aceitado Jesus. Hoje, dificilmente nós vemos os cheios do Espírito Santo sair para evangelizar, sair para pregar, sair para dizer que Jesus salva, Jesus batiza, Jesus liberta e Jesus continua para o céu. É uma mensagem simples, mas salvava. As pessoas se rendiam ao Espírito Santo, que ali estava com aqueles que anunciavam a palavra. Eu não entendo uma igreja ultimamente cheia. Nós vamos em congressos, o povo pula, roda, sapateia, mas depois que sai do congresso, ninguém sai para pregar o Evangelho de Deus. Que batismo é esse? Que Espírito Santo é esse que habita em cada um de nós, que não traz mudança, que não traz mudança em nossas vidas? Glória a Deus! Ela continua sendo espelho para aqueles que estão lá fora. Se nós continuamos presos em quatro paredes, como é que ouvirão a palavra de Deus se não há quem pregue a palavra? Que Espírito é esse? Nós temos Pedro, por onde passa, já estou correndo para o final. Por onde passa, nós vamos ver Pedro passando na rua, e a Bíblia nos diz que vai ter um homem deitado pelas ruas no chão. Vai olhar para Pedro e João e dizer: me dê prata e me dê ouro. Mas Pedro e João vão olhar para eles cheios do Espírito Santo. Aleluia! Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu vos dou. Levanta e anda. O Espírito que estava nele transcendeu, passou para aquele homem foi levantado, foi curado imediatamente pelo poder do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que nós falamos na última hora. É esse Espírito Santo que habita em cada um de vós. Ele não mudou, continua sendo o mesmo. A palavra diz que ele continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. É esse Espírito que nós estamos dizendo nessa noite. Nós estamos lidando com uma geração que já não mais acredita no poder do Espírito Santo, só acredita no poder para pular, para rodar, para sapatear. Esse mesmo Espírito que usa você para pular, sapatear e rodar, é o mesmo que ainda fala por intermédio dos apóstolos que
dizia: levante e ande. Use este Espírito que habita em vós para dizer: levante e ande para o mendigo, levante e ande para o coxo, para aquele que anda na Glória, glória, glória. Use este Espírito de Deus que habita em vós para dizer para o enfermo: seja curado em nome de Jesus. Para aquele que ainda não tem Cristo, para dizer: olha, Jesus Cristo te salva, muda a tua história, muda o teu quadro, e Jesus muda a história dele. Aleluia. Estamos desacreditando o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus continua fazendo mudança em cada um de nós. O Espírito Santo continua operando no meio da igreja. O Espírito Santo continua fazendo estas mesmas obras nos dias atuais. O problema é que nós ainda não vamos mais buscar. Nos últimos dias, não confiamos naquilo que Ele faz. Nos últimos dias, não damos mais crédito. Meu Deus. Com todo respeito aos cantores atuais, mas nós temos mais buscado nos ídolos cantores do que buscado no Espírito Santo de Deus. Nós temos ido para a igreja porque fulano ou ciclano vai pregar, e não porque o Espírito de Deus está. Glória a Deus. Aleluia. Não importa quem esteja aqui na frente, importa que o Espírito de Deus esteja na casa trabalhando em volta de cada um de nós. Aleluia. Glória. Não importa se tem nome ou se não tem, importante é que o nome de Jesus apareça na casa, que a mensagem seja cristocêntrica, que a mensagem seja do céu. O problema é que nós buscamos mais o ser humano do que aquele que resolve todas as Glória a coisas. Deus. O problema é que vamos buscar conselho no vizinho da direita e da esquerda, ao invés de procurar conselho com quem pode ir e levar as nossas dúvidas direto ao trono da graça. O Espírito Santo de Deus continua sendo o mesmo. O Espírito Santo está disposto a nos ouvir. O Espírito Santo de Deus continua intercedendo por cada um de nós. O Espírito Santo continua consolando cada um de nós. O Espírito Santo continua visitando e curando os enfermos. O Espírito Santo continua mudando as pessoas. O Espírito Santo de Deus continua convencendo as pessoas dos seus maus caminhos. Temos que dar crédito a quem é devido. A casa de Deus. Eu preguei no domingo e pude pegar um trecho da mensagem. E eu dizia: as coisas estão mudadas, as coisas estão invertidas. Deixamos de buscar quem tem que ser buscado, para buscar aquilo que não podemos e não pode resolver as nossas causas. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus continua resolvendo as nossas causas. O Espírito Santo de Deus continua sendo, se é Deus e tem os atributos de Deus, também sendo Jeová Jireh, o Deus provedor. Aleluia. Ele continua abrindo portas. O Espírito Santo de Deus continua sendo o mesmo. Eu convido meus irmãos a ficar de pé. Pode subir. Se tiver um louvor baixinho, vocês estão por aí. Só no louvor baixinho, eu quero orar para os meus irmãos. E já quero encerrar a minha participação. Querido Deus e Pai, aqui estão os meus irmãos. Oh, Deus. Pai, esta mensagem a qual anunciamos, eu sei, Pai querido, que não vai voltar vazia.
pois a tua palavra continua sendo a mesma. Ó Deus, eu sou grato a ti, Senhor, porque o Senhor é bondoso, é majestoso, é grandioso. Eu continuo crendo, Senhor, que o teu Espírito está sobre nós, morando em cada um de nós, derramando graça sobre cada um de nós. Eu creio que o Senhor continua batizando com o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor continua moldando a cada um dos meus irmãos. Eu sei que eu não preciso subir um tom ou gritar para que o Senhor venha operar na casa. Eu creio que o Senhor está aqui, pois a tua palavra diz: aonde há 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Eu creio que o Senhor está neste lugar. O Senhor está aí visitando aqueles que estão enfermos. Pai, está trazendo a cura nesta noite. Eu creio que o Senhor está operando na casa desta noite de modo sobrenatural. Eu creio que nesta noite o Senhor está abrindo portas. O Senhor está resolvendo causa da justiça. Eu creio que o Senhor está operando pelos meus irmãos, que aqui nesta noite se dispuseram. Aqueles que não puderam vir à tua casa, Senhor, meu Deus, porque estão em casa enfermos, Senhor, visita ele nesta noite. Visita ela nesta noite. Deus, e que ela possa, ele que está em casa enfermo, venha contar testemunho que nesta noite foi curado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh, Deus, que maravilha! Ó Deus, eu sei, Pai querido, que o Senhor continua operando maravilhas, que aquele que entrou desacreditado nesta noite vai sair crente, crendo que o Senhor está operando. Aquele que entrou triste nesta noite vai sair alegre pela tua presença. Aquele que entrou vazio vai sair cheio, cheio, cheio da tua graça e da tua presença, Senhor. Ó Deus, eu sou grato a ti, Senhor, por esse momento que passamos na tua casa, Deus, te adorando, glorificando, exaltando, dizendo que só o Senhor é Deus, porque vimos aqui nesta noite por conta do Senhor e sabemos que quando glorificamos a ti, o Senhor derrama graça sobre nós. Quando nós dizemos aleluia, o Senhor está ouvindo. Quando dizemos glória a Deus, o Senhor opera sobre cada um de nós. Ai, Senhor Deus, faz mais uma vez, Senhor, nesta noite. Ó Deus, abre os céus sobre esse lugar. Ó Deus, vem como vento, vem mente impetuoso. Ó Deus, invade esta casa. Deus, e que nós possamos ver línguas rebatidas como que de fogo nesse lugar. Deus, vai enchendo, Senhor. Enche, Pai querido, cada um dos teus irmãos. Pai, enche cada um dos meus irmãos. Enche, Deus, de maravilhas. Ai, ele passou de calma o céu. Alaba o céu. Alaba sobre de calma o céu. E eu me alaba sobre o céu. Seja cheio.